Arro pessoal, estamos aqui de volta para a segunda live do dia para falarmos sobre a lua cheia em Escorpião, que vai ser agora na segunda-feira. Então, primeiramente, se você não está recebendo a notificação que a live começou, o que eu dou de dica? Primeiro, interaja aqui no Instagram, curta, comenta aquilo que eu posto para o Instagram ver que você quer receber esses conteúdos e clica no sininho, porque o sininho faz com que você receba a notificação quando começa a live, né? E eu estou fazendo essa live hoje porque amanhã, Dia das Mães, não vai ter como fazer live e a lua cheia já é na segunda-feira. Então vamos lá falar sobre essa lua cheia que é bem intensa e na segunda-feira a gente faz o nosso resumo astrológico da semana. Pessoal, lua cheia em Escorpião, lua cheia em si já é intenso, né? Já é um momento intenso, emoções ali fervilhando. E em Escorpião isso se multiplica muito mais. E com participação de Urano, olha só, trabalhem a paz, a tranquilidade, a calma de cada um, porque tendem a ser dias aí bastante intensos, bastante agitados, né? A lua cheia vai acontecer no dia 12 do 5, na segunda-feira, às 13 horas e 55 minutos. Então, se você gosta de rituais, se você gosta de se conectar com o momento ali que está acontecendo, já reserva aí por volta entre 1h30 e 2 horas, reserva aí um momentinho para se conectar com essa lua cheia. E ela vai acontecer no grau 22 de Touro e Escorpião. Aí eu sempre convido você que assiste minhas lives, ouve, né, depois, é importante você ter o seu mapa em mãos, por quê? Porque aí você vai encaixando tudo aquilo que a gente conversa aqui no seu mapa natal. Eu, por exemplo, tenho planetas que aspectam esse grau. Eu tenho ali o meu Sol no grau quase 25 de Aquário, então ele faz uma quadratura com essa lua cheia, ou seja, para mim é muito intenso. Agora veja você, se você tem alguma coisa próximo desse grau 22 de Touro, Escorpião, Leão ou Aquário. Aí essa lua cheia tende a ser mais impactante ainda e mexe ali com o arquétipo do planeta que está recebendo aspecto. Bom, vamos lá. Lua cheia, que a gente sempre relembra aqui, né? Sempre tem gente nova chegando. O que é uma lua cheia? É o ápice de um ciclo. Então, a natureza é feita de ciclos, nossa vida é feita de ciclos, a astrologia é o estudo dos ciclos. Então, todos os planetas eles têm ali as suas interações, que são os aspectos. A gente falou um pouquinho sobre isso na última live do Mercúrio em Touro. Se você não viu, ela está aqui no Instagram e depois eu vou colocar lá no podcast. Então, a gente tem aí os aspectos que os planetas vão fazendo. Tem planeta que é mais rápido, tem planeta que é mais lento. Então, o que acontece? O planeta mais rápido ele vai, como pode dizer assim, ciclando, né, o aspecto com o planeta mais lento. Então, todos os planetas têm os seus ciclos. A gente está tendo agora, por exemplo, um grande ciclo se iniciando entre Saturno e Netuno, muito, muito importante. E a gente tem ciclos mais rápidos, ciclos menores, que vão impactando a gente ali mensalmente, que é o ciclo de Sol e Lua, que são os luminares, que é o que é mais visível para a gente. Então, assim, todo mundo, né, independente de você conhecer, seguir a astrologia ou não, quando você olha para o céu, à noite, você consegue perceber como é que está a Lua. Né, se ela está cheia, se ela está minguante, se ela está crescente, se ela está nova, ou seja, ela não está nem aparecendo porque ela está em conjunção com o Sol. E todos os animais, todas as plantas também se conectam com esse ciclo da Lua, né, que é a dança da Lua com o Sol. O Sol ele é o mais lento, a Lua ela é mais rápida, então ela vai passando, vai encontrando o Sol. A cada encontro com o Sol se forma a Lua nova. A Lua nova inicia um novo ciclo e a Lua cheia é quando a gente tem as colheitas desse ciclo. E a gente pode estudar dois ciclos. Né? Esse ciclo mais curto, mais recente, que é o que? Essa Lua cheia vem da lua nova de Touro. Né? 15 dias atrás tivemos a lua nova de Touro, agora a lua cheia em Escorpião traz um ápice dessa lua nova, que são as sementes que a gente plantou. Agora, é claro que a gente sabe que nem toda semente ela começa, né, a ter os seus resultados em 15 dias. Então a gente pode também, para quem faz muito, para quem tem lembranças, né, melhores, para quem anota coisas, você pode perceber como é que estava ali na lua nova de Escorpião, 6 meses atrás. Aí a gente pode ter também um ápice, né, alguma colheita que vem desse período aí de meses atrás. Então a lua cheia representa a colheita, né? O que a gente vai estar colhendo, novamente de acordo com aquilo que a gente plantou, de forma consciente ou inconsciente. Porque é sempre bom lembrar, e o Escorpião fala muito sobre isso, muitas das nossas ações são inconscientes. Então às vezes vem um resultado na nossa vida, vem ali uma situação, e a gente, por que isso está acontecendo comigo? De alguma forma, aquilo foi plantado de forma inconsciente.
como dizia o Carl Jung, né? Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, quem está consciente, quem está mais presente, quem medita todo dia, quem está ali vendo, né, tudo o que está acontecendo, geralmente tende a ter resultados, colheitas, que você sabe mais o que está acontecendo. Agora, quem de repente está vivendo a vida no automático acaba recebendo coisas ali e fala por que isso está acontecendo. Né? Eu falei recentemente de um evento que teve com o meu celular, né? Agora falei na última live que eu fiz agora à tarde, né? E eu, dentro da minha reflexão, eu sei o porquê aconteceu aquilo. Embora seja um evento inusitado, louco, totalmente inesperado, eu sei, né, o porquê aconteceu. Bom, então temos aí um período de colheita e principalmente aqui, né, transbordo, transbordo emocional. A lua cheia, ela é tradicionalmente relacionada com emoções exaltadas. Inclusive dizem que nas delegacias, né, os policiais já ficam mais atentos ali na lua cheia, que tende a ter mais ocorrência, nos hospitais, enfim, a lua cheia ela tende a transbordar. E o nosso emocional tende também a transbordar. Então, às vezes, aquilo que estava meio que tranquilo, na verdade não tranquilo, né? Estava no inconsciente, estava meio adormecido ali embaixo, vem à tona por conta da lua cheia. Então, conteúdos emocionais podem vir à tona através de eventos na vida ou através de sonhos. É muito interessante, a Lua rege os sonhos, né? Ela é o astro noturno. Então a Lua, Netuno, vão falar sobre os sonhos. Então observe também que muitos conteúdos que estão no seu inconsciente podem estar se manifestando através de sonhos. E eu sempre convido todo mundo que me ouve aqui a dar atenção aos sonhos. Quem faz uma terapia, que usa, né, uma terapia psicanálise, enfim, a análise junguiana, já sabe, né, da importância dos sonhos. Quem trabalha em espiritualidade sabe a importância dos sonhos. E as pessoas, no geral, né, que não estão ligadas a essas linhas de conhecimento, acham que o sonho é só uma coisa que não tem importância nenhuma. Né? Mas tem. Né? Os sonhos eles podem ser grandes oráculos e esse período de lua cheia pode fazer com que os sonhos tragam à tona esses conteúdos inconscientes para que a gente possa trabalhá-los. E é sempre importante a gente trabalhar com a consciência. Porque eu vou falar de um planetinha, né, que está participando, tem uma participação especial nessa lua cheia, que ele é conhecido por trazer eventos inesperados, mas a gente pode também se conectar com a energia desse planeta e trabalhar ela a nosso favor. Então a gente vai falar sobre isso. Então coisas podem transbordar, né? Muita atenção aí com o seu emocional. O inconsciente pode vir à tona, seja ao longo do dia, ou seja ao longo da noite. E claro que com quem você se relaciona ao longo do dia também pode apresentar esses transbordos emocionais, extremos emocionais, até porque, novamente, não é só uma lua cheia, é uma lua cheia em Escorpião que a gente já vai falar. Bom, a lua cheia traz o tema também da clareza. Por quê? Porque a lua cheia ilumina a noite. Né? Então, quando eu já sempre falo aqui, né, se você está numa cidade, geralmente você não percebe muito isso porque a cidade tem os postes de luz, então já fica meio que tudo iluminado ali. Mas se você anda no meio da natureza, você percebe claramente a diferença entre uma noite que tem uma lua cheia e uma noite de lua nova, por exemplo. Então, a noite de lua nova você não enxerga nada, está tudo escuro. Às vezes você não vê um palmo ali na sua frente, você não consegue enxergar nada. Já uma noite de lua cheia, você consegue andar pela natureza ali, quase que como se tivesse uma luz ali. Né? E tem uma luz, tem a lua lá em cima, iluminando. É uma luz diferente do sol, obviamente, não é uma luz mais fraca, tudo, mas você enxerga. Então a lua cheia ela tende a trazer clareza para algumas questões. Questões, novamente, que estavam ocultas. Porque imagina, né? Imagina que você está andando à noite numa floresta, numa trilha, né? Numa estrada de terra. Se você está numa lua escura, né? Numa lua nova, você não está vendo o que está ali. Agora, quando você está numa lua cheia, você começa a ver que tem alguma coisa ali, tem uma pedra, tem um animal, tem uma planta, enfim. Então ela traz uma certa clareza. Então é um momento onde a gente pode trazer muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Ver assim o que está acontecendo na nossa vida. E como é Escorpião, é um autoconhecimento profundo e transformador. Bom, a lua cheia fala muito do inconsciente, como a gente já falou, né? Então conteúdos do inconsciente vêm à tona, e principalmente nesse caso relacionados ao eixo touro-escorpião, que a gente já vai comentar aqui. E a lua cheia também sempre pede, né? Porque toda oposição de astros, no caso aqui, a lua cheia é o quê? É uma oposição entre Sol e Lua. Quer aprender essa linguagem astrológica no curso,
a gente vai falar sobre os aspectos mais para frente. Dá tempo de você entrar, ver todas as aulas gravadas e participar ao vivo das aulas sobre aspectos. Então, a oposição é quando dois astros estão se encarando de frente, estão no ângulo de 180 graus. No caso da lua cheia, é o Sol e a Lua, que estão ali no ângulo de 180 graus. Por isso que o Sol, como é a fonte de luz, ilumina totalmente a Lua. E por isso que quando temos eclipses que têm um alinhamento com a Terra entra no meio e acaba gerando uma sombra ali na Lua, ou a Lua gera uma sombra no Sol. Bom, isso mostra que a oposição ela está trabalhando a energia de dois signos opostos, mas que são opostos complementares. Então a gente tem aí 6 eixos zodiacais que se opõem e se complementam. Então temos o primeiro eixo que é Áries e Libra, eles se complementam, né? Temos o eixo Touro e Escorpião, que é o caso que está sendo ativado aqui, eles se complementam. Temos Gêmeos e Sagitário, que se complementam. Câncer e Capricórnio, que se complementam. Temos aí o Aquário e o Leão, que se complementam. E o Touro, quer dizer, o Virgem e o Peixes, que se complementam. Então, uma oposição, uma lua cheia, ela convida a gente a trabalhar o equilíbrio dessas energias, né? Como é que está o equilíbrio entre a energia de Touro e Escorpião no seu mapa, que a gente vai começar a conversar agora. Então, esse eixo que está sendo ativado, Touro e Escorpião, ele fala de temas muito profundos. O primeiro que eu quero trazer aqui é o tema da vida e da morte, né? Geralmente, o tema da vida associado a Touro, né, que é o signo que, lá no hemisfério norte, ele é o ápice da primavera. Então, na primavera, você olha a natureza está toda desperta, flores, né, está tudo ali exuberante de vida. E quando é Escorpião, o que acontece é o ápice do outono. A natureza está toda morrendo ou adormecendo, né? A gente poderia trazer essa palavra também, adormecendo ali. Então, enquanto em Touro é aquela vida, né, verdejante, as flores, os animais, tudo pulsando ali, no Escorpião a natureza está adormecendo. Então, esse eixo, Touro-Escorpião, fala da vida e da morte. E um complementa o outro, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Escorpião é um professor, né? Esse signo é um professor muito profundo, muito intenso, e esse tema da morte ensina a gente a viver, né? A morte ensina a gente a viver. Porque eu até comentei hoje no podcast de hoje, no podcast, eu não sei se foi no podcast ou na própria live, enfim, mas a morte ela é um tabu, é um tema que ninguém gosta de entrar em contato, né? Porque é triste, queira ou não, é muito triste. Seja a nossa morte, a gente sair desse plano, ou pessoas, seres que a gente ama, né? Então é um tema que é delicado, é um tema que às vezes a pessoa não quer ter contato. Mas quem é de Escorpião, quem tem Escorpião forte no mapa, geralmente tende a ter contato forte com esse tema da morte. Então a morte, primeiro, né? Ela vem lembrar a gente porque a gente aprende por contraste. Como que você sabe que está frio? Porque tem um calor. Como que você sabe que está molhado? Porque tem um seco, e assim por diante. E como que você sabe que você tem que valorizar a vida? Porque tem a morte, né? Então, sempre que a gente reflete, os históricos faziam isso, né? Que a gente lembrar que a gente vai partir desse plano e que a morte é uma coisa tão, né, é uma coisa bem espiritual mesmo, porque a gente não tem nem como saber quando vai ser, né? A gente pode presumir, eu vou cuidar da minha saúde, então eu vou viver ali até 100 anos de idade. Mas a gente não sabe o que pode acontecer ao longo da nossa rotina, do dia a dia, que a gente pode ir embora sem menos imaginar. Então a morte ela ensina a gente a viver bem, né? Ela ensina a gente a falar, logo não estaremos mais aqui. Então não vamos perder tempo, vamos cumprir a nossa missão, vamos viver de forma amorosa. E a mesma coisa nos relacionamentos, porque a gente nunca sabe quando uma pessoa que a gente ama vai partir. E aí, às vezes, ficar naquela briga, ficar naquela discussão, ficar naquele mal-estar. Se você lembra que, né, daqui a pouco vocês não estarão mais juntos, a gente aprende a viver melhor. Então, esse tema de Escorpião, né, essa questão da morte, ensina a gente a viver. Então, é uma lembrança muito forte, né? Veja, a gente tem uma lua cheia em Escorpião por ano e, nesse caso, está chegando agora. Bom, esse tema também do eixo de Touro e Escorpião fala muito da questão do dinheiro, né? Eu até comentei que estamos com o Sol em Touro e o Mercúrio acabou de entrar em Touro, então a nossa mente pode ficar muito voltada às questões financeiras, de sobrevivência. Podemos ter algumas preocupações, até por conta do Mercúrio fazendo quadratura com Plutão, que a gente já vai falar, mas o tema dinheiro, o tema finanças, o tema sobrevivência vem à tona também.
né? Então a gente pode trabalhar essa energia. Claro que eu sempre falo, né? Dependendo do que está sendo ativado no seu mapa, isso vai se modificando na sua vida pessoal. Mas em termos gerais, o tema dinheiro, o tema finanças vem à tona. E o tema sexo também, né? Sexualidade é um tema totalmente ligado aí a Touro e Escorpião. E inclusive porque, como eu já fiz a live aqui, deixa eu até resgatar, né? Deixa eu até resgatar essa última live. No dia 13, ou seja, no dia seguinte, o Mercúrio faz oposição exata a Lilith. Então temas como sexualidade vêm à tona também. Então é algo que a gente pode olhar na nossa vida. Agora, o que a gente tem de aspectos nesse mapa, né, que eu estou analisando o mapa da formação exata da Lua cheia? Primeiro, a gente tem a participação de Urano. Urano está em conjunção com o Sol e oposição à Lua. Não é tão exato, né? Eu sempre falo que na astrologia, quanto mais exato é um aspecto, né, é mais forte, mas ele está presente. Então, significa que pouquíssimas horas depois da formação da Lua cheia, a Lua, que é a mais rápida, já faz oposição a Urano. E o Sol, a semana inteira, ele vai se aproximando cada vez mais de Urano, e no dia 17, ou seja, 5 dias depois, conjunção exata de Sol a Urano. Esse é o carinha que eu falei, né, que ele tende a trazer coisas do destino, tende a trazer coisas inesperadas, né, eventos inesperados, surpresas. E todo mundo pergunta, isso é bom ou ruim? Né? O bom ou ruim é sempre muito relativo, não dá para a gente simplesmente rotular algo que aconteceu como bom ou ruim, porque depende de muita coisa, depende até de uma visão maior, né, de uma linha do tempo maior. Mas o fato é que Urano, ele tira a gente da zona de conforto. Ele é chamado, né, na astrologia de o despertador cósmico. Então os trânsitos de Urano, que Urano é um planeta lento, né, ele demora 84 anos para dar uma volta completa, temos um período chave na vida. Ó, você que, como eu, está vivendo ali entre os 40 e 45 anos, é um período muito forte porque é Urano em oposição a Urano. É um período que tende a trazer muita, como Jung dizia, né, é o período que convida a gente a iniciar fortemente o processo de individuação. Então, se você está nesse momento, né, nessa faixa etária, Urano é mais importante ainda. E claro, quem já tem aí o Urano em trânsito aspectando, por exemplo, eu tenho Urano fazendo quadratura com o meu Sol. Exata. Eu atendi uma pessoa ontem que Urano está em conjunção com o Sol. Então, algumas pessoas vão sentir mais ainda a energia dessa lua cheia, outras menos. Mas o que Urano traz para a gente? Como eu comentei, eventos inesperados. Então, pode acontecer, para mim já até aconteceu, um deles, né? Espero que não venham outros que me desestabilizem, mas é isso, né? Eu vou trabalhando ali, a gente sai do eixo, né, as emoções transbordam ali, a gente volta para o eixo e tem essa resiliência aí que a gente tem que trabalhar. Mas já me veio um evento inesperado essa semana, né, reflexo aí dessa lua cheia, que para mim vai ser bem forte, como vai afetar meu mapa. Podemos ter aí também, né, mudanças. Então Urano fala de mudar algo. E aí a gente tem, novamente, né? Por isso que eu falo, a gente pode simplesmente ficar esperando coisas acontecer. Ah, Urano traz mudança. Vou esperar acontecer uma mudança na minha vida. Ou a gente pode ter uma atitude proativa, de consciência com o que está acontecendo no céu, e falar, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma mudança na vida. Essa é a melhor forma de você usar a astrologia, não só ficar vendo o que vai acontecer na vida, esperar alguma coisa acontecer, mas saber que temos aí momentos, por exemplo, né, quem planta, quem trabalha com agricultura, planta, sabe que tem um momento melhor ali para você plantar, um momento melhor ali para você colher, um momento melhor para colocar adubo, enfim, tem os momentos mais propícios para fazer alguma coisa. E que se você junta um momento propício e uma atitude correta ali, você potencializa aquela ação. Então, o que eu diria para todo mundo, e claro, cada pessoa olha no seu mapa onde isso vai acontecer, inclusive essa semana acompanhe no Stories. Então, se você está vendo essa live depois no YouTube, no Spotify, segue lá no Instagram também, porque eu quero abrir uma caixinha de pergunta ao longo dessa semana, porque a gente vai ter a conjunção de Sol e Urano. Uma conjunção que acontece uma vez por ano, muito forte, muito poderosa, é um grande portal, e eu vou fazer algum esquema ali de você poder mandar o seu mapa e eu ver, né, no seu mapa aonde vai acontecer essa conjunção, para te dar algumas ideias. Por exemplo, no meu caso acontece em cima do meu Quirón, por grau exato. Né? Então, a gente pode aproveitar essa lua cheia
para fazer mudanças na vida. Agora, a grande questão é que mudança, você tem que saber o que você quer mudar. Né? Se você está indo para um lado, você quer mudar a direção, se você está de uma forma que não está legal, não está funcionando, e você quer fazer diferente, então é uma oportunidade de mudança, e mudança profunda. Não é qualquer mudança, porque tem escorpião envolvido. E escorpião fala de mudanças, transformações muito profundas. Então tenha clareza, né, novamente, para que a gente muda para quê? Você tem que saber para onde você está indo. E se você sabe para onde você está indo, você pode perceber que esse caminho que eu estou tomando não está legal, então eu preciso mudar, né, para eu poder chegar na direção. Olha lá, qual conjunção? Chegou agora a conjunção de Sol com Urano. Uma conjunção que vai acontecer no grau 27, né? Ela já está ativada nessa lua cheia, por isso que eu estou falando bastante dela, só que ela vai ficar exata no dia 17. Né? Então vai ser uma conjunção bem forte. Né? É um portal, né? Para quem gosta de portais, tem portais numerológicos e tem portais astrológicos. Esse, sem dúvida, é um grande portal astrológico aí para a gente poder utilizar. Eu vou falando sobre ele ao longo da semana. Mas o fato é que a gente pode ter mudanças na vida. A gente pode ter mudanças que são impostas para a gente pelo destino. Novamente, até que você torne consciente ou inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Ou a gente pode proativamente escolher que mudança que a gente quer. O que a gente quer de alteração na vida? O Urano traz muito isso. Bom, Urano traz também libertação. E estamos falando de uma lua cheia em Escorpião. E Escorpião é o signo do desapego. Né? Aliás, a morte, né, esse tema de Escorpião que é muito forte, o Eckhart Tolle, né, que é um místico aí, que tem livros incríveis como O Poder do Agora e o Novo Mundo, ele diz o seguinte, né, a morte leva embora tudo aquilo que você não é. Né? Então, a morte, na verdade, ela desapega as coisas. Então, Escorpião é um signo de forte desapego, de deixar ir algumas coisas. E Urano de libertação. Então pode ser um período muito bom para você se libertar de alguma coisa. Se libertar de um relacionamento, se libertar, principalmente, pessoal, que eu diria que, como estamos falando de Escorpião, que são emoções intensas, porque a lua em Escorpião é chamada de lua em queda, né? Não é uma lua que está confortável ali. Por quê? Porque Escorpião são emoções intensas, borbulhantes, e muitas vezes emoções tóxicas até. Né? Porque Escorpião é um signo regido por Marte e Plutão. Então é como se ele estivesse sempre em conflito, sempre ali preparado, né, para alguma coisa. É o animal que pica ali, né? O Escorpião no negativo. Claro que tem Escorpião, tem uma aula inteirinha sobre Escorpião no curso, onde eu falo dos arquétipos. E Escorpião elevado, né? O Escorpião Águia, Escorpião Fênix, é diferente, mas o Escorpião que está no nível mais baixo evolutivo, ele é aquele que pica mesmo, né? É a famosa Escorpião vingativo, rancoroso e coisa do tipo. Mas o fato é que a gente pode ter emoções que estão tóxicas dentro da gente, ou emoções paradas, né? Mágoas, mágoas, e que geram doenças. Cada vez mais, se você estudar mesmo, né, a medicina mais recente e que não tem preconceitos com coisas, né, como parte da espiritualidade, você vai perceber que as doenças, grande parte das doenças vem do quê? Do estresse, que desequilibra o nosso corpo, e o sistema imunológico, que é regido por Marte, que defende o nosso corpo, ele falha. E aí o vírus entra, e aí a bactéria toma conta, e aí o fungo, né, começa a tomar o fungo, ele vai para onde está morrendo, né, para onde está sem energia. O sistema imunológico não consegue controlar ali a multiplicação de células, vai se desorganizando. Então, as emoções, elas são um tema muito importante. E a gente acaba guardando emoções negativas. Né? Raiva, rancor, mágoa, enfim, coisas que estão ali guardadas e que precisam ser liberadas. Então, olha que lua cheia de cura para quem direcionar para esse lado. Para quem falar, eu preciso deixar algumas coisas para trás. Será que você tem pessoas que você tem que perdoar, situações que você tem que, né, liberar, não ficar com aquilo preso, né, aquela lembrança, aquela coisa. Então, isso é muito importante, é uma lua de cura, é uma lua cheia alquímica. Aproveita esse momento. E, claro, Urano também pode trazer grandes insights. Né? Urano seria a mente cósmica, a mente superior. A gente pode ter clarões de ideias. Então, os próximos 15 dias podem ser momentos que a gente tem aí grandes insights, diversas formas, insights até de cura, né? Insights de mudança que a gente tem que fazer. A gente vai ter outros aspectos acontecendo ao longo desse período que vão se complementando essa lua cheia. Eu vou sempre falando aqui para vocês,
seja nas lives ou no Astral do Dia, ou nos stories aqui, a gente vai conversando. Então, tem ali um caderninho para você anotar os insights, né, o que vai vindo de download para você. E, novamente, se coloque numa posição para receber os insights. Porque é como se o universo estivesse a todo momento falando com a gente, o coração está a todo momento falando com a gente. Só que o volume que o universo fala, que o coração fala, ele é muito mais baixo com relação a tudo que a gente tem de interferência. Né? Então é um monte de estímulo para lá e para cá que acaba interferindo. Então você não consegue ouvir as intuições. Gratidão que ele está mandando os coraçõezinhos aí, arro. E também o coração. Né? Você não para ali, você não silencia, você não consegue ouvir a mensagem que está vindo. E por isso que eu bato na tecla da meditação. Eu acabei de fazer uma meditação aqui de 15 minutos entre lives, né? Muito bom. Sento ali, eu tenho minha almofadinha de meditação. Peguei um óleo essencial, no caso foi o Neroli, né? Flor de laranjeira maravilhoso. Peguei meu cristal e fiquei ali 15 minutinhos. O cérebro, você vê que ele se reorganiza. Então, por que não? Novamente, eu falei sobre isso na live do Mercúrio em Touro. Você fazer esse seu ritual de meditação para receber os insights. Se colocar numa posição de recebimento. Né? Então, muito legal. O Urano, novamente, né? É uma participação que pode simplesmente caotizar a nossa vida, trazer um caos. Novamente, essa lua cheia, ela pode trazer uma agitação muito grande para o sistema nervoso, afetar o sono. Então, tudo isso a gente tem que ir trabalhando, mas ela pode trazer muita libertação e consciência para a gente. Bom, esse é o único aspecto, né? Esse é o único planeta que está falando mais fortemente com a lua cheia, né? Com esse momento da lua cheia. A Lua, ela meio que fala com Saturno, né? Faz um trígono ali com Saturno, então vai recebendo, porque ela carrega, né? Carrega não, ela vai formar ainda. Ela vai se encaminhando para fazer um trígono exato com Saturno, que é rápido, que traz estabilidade e amadurecimento, mas não tem mais planeta falando com Sol e Lua. Só que a gente tem que analisar o que também? Os regentes, tanto do Sol e da Lua. O Sol está em Touro. Quem é o planeta regente de Touro? É Vênus. E Vênus está ali no signo de Áries. Deixa eu até ver, ela está no grau 8. Está quase terminando ali aquela zona de sombra, porque lembra que Vênus retrogradou. Vênus está numa área do mapa que você tem que olhar no seu mapa, porque é uma área que teve uma grande concentração de energia. Tem ali Saturno e Netuno trabalhando lentamente aquela área do mapa, a transição de Peixes para Áries, veja ali no seu mapa, e Mercúrio e Vênus retrogradaram ali, né, fizeram uma retrogradação. Então a Vênus ainda está saindo da área de sombra, ela está lá no signo de Áries, é a regente do Sol, né, onde está o Sol que é Touro, e convida a gente, né, a ter iniciativa, coragem, né, para implementar essas mudanças. Então se você descobriu que Urano trouxe uma nova ideia, uma mudança, uma coisa que você tem que se desapegar, a Vênus em Áries ela convida a ter essa coragem. E quem é o outro regente que está acionando essa lua cheia? É o planeta Marte, que é o regente tradicional de Escorpião. E Marte está em Leão. Marte que também retrogradou. Né? Ele já saiu da área de sombra, né? Deixa eu ver até que grau que ele está. Ele está aqui no grau 11. Ele já saiu da área de sombra, mas Marte ficou um tempão ali no começo de Câncer, no começo de Leão, e na segunda metade de Câncer. Então é uma área da vida que desde o ano passado vem sendo influenciada por Marte. Toda leitura de mapa que eu tenho feito, eu começo vendo esse mapa, esse Marte onde ele retrogradou. Ou seja, se você passar por um atendimento comigo e a gente for falar de trânsitos, eu vou olhar ali no finalzinho do ano passado e início desse ano, onde Marte estava retrogradando no seu mapa, para saber o que ele mexeu ali. Né? Ele está em Leão, também pedindo para a gente ter coragem de viver a nossa essência, trabalhar a nossa criatividade, trabalhar o nosso prazer. E o mais bonito disso é que Vênus e Marte já estão formando um trígono. Esse trígono ele vai ficar exato na semana que vem. Né? Não é agora, mas ele já está presente. A Vênus, que é mais rápida, vai se encaminhando para fechar um trígono exato com Marte, um trígono de fogo, que, por exemplo, na parte da sexualidade, né, lembra que eu falei que essa lua cheia, o eixo touro-escorpião, também fala do sexo, da sexualidade, né? Que também propicia a vida, por exemplo, né? E tem a pequena morte do orgasmo, que tem a ver com o escorpião. Então, esse trígono de Vênus e Marte, em Leão e Áries,
traz uma potência de acender a sexualidade muito grande. A gente vai falando sobre isso quando esse trígono for ficando mais forte. Mas ele já está presente nessa lua cheia. Né? Para quem trabalha com magia sexual, por exemplo, é um ótimo momento. Né? Aproveitar essa lua cheia em Escorpião e o belo contato entre Vênus e Marte. E quem é o outro regente da lua cheia? É o regente moderno de Escorpião, que é Plutão. E nesse caso a gente tem um aspecto bem forte, bem intenso, que é o quê? O Mercúrio, ele acabou de entrar em Touro, entrou hoje. A gente já fez uma live aqui para falar do Mercúrio em Touro. Se você está no Instagram, é só você ver a última live e depois eu vou colocar tudo no YouTube, no Spotify. Mercúrio acabou de entrar em Touro hoje, quando eu estou fazendo a live, e no dia, olha só que sincronicidade, né? Nada é à toa no universo. No dia 12, o Mercúrio faz uma quadratura exata com Plutão, um aspecto de tensão com Plutão. Falei bastante sobre isso na live do Mercúrio em Touro. Mas só trazendo um pouquinho mais aqui, e é bom você ver as duas lives, né? Assistir as duas lives e complementar elas. Mas o Mercúrio em Touro volta a nossa mente também para as questões práticas, financeiras, como eu comentei na parte do dinheiro, que é também presente nesse eixo Touro-Escorpião. Mas a questão do Mercúrio em quadratura com Plutão, ele faz com que o pensamento fique muito intenso, muito forte, muito profundo. General Zagaia, o que é magia sexual ficou abstrato para mim. Eu vou falar sobre isso nos stories, aí a gente conversa. Está me seguindo, né, nos stories, eu vou falar. Mas magia sexual, basicamente, é você utilizar a força da sexualidade, a força de Kundalini, para a cocriação. Né? Dentro do taoísmo, se trabalha a órbita microcósmica, onde você pega toda essa energia que gera a vida, né, na sexualidade, e manda aqui para o cérebro, manda aqui para o chakra coronário, para trabalhar a cocriação. Então, a gente fala um pouquinho mais sobre isso nos stories depois, para eu poder seguir com o Mercúrio em quadratura com Plutão. Mas os nossos pensamentos podem ficar muito intensos, muito profundos, até obsessivos. E o cuidado que se tem que ter, né? Porque a quadratura é um aspecto de tensão. E Plutão é um cara, né? É um cara muito profundo. Ele às vezes fala sobre traumas, né? Sobre dores muito profundas, sobre acontecimentos que ficaram enterrados no nosso inconsciente. Isso pode vir à tona na nossa mente. Então, eu falei muito do vigiai, né? Quando essa quadratura acontecer. E ela, por conta de acontecer no dia da lua cheia, ficará com a gente num plano de fundo até a próxima lua nova em Gêmeos. Então, de forma, vamos assim, de aviso, né? Vigie seus pensamentos. Não deixe que pensamentos muito negativos, muito obscuros venham à tona. Eles podem vir, eles podem ser levantados, até por conta da lua cheia em Escorpião. Mas a grande questão é o quanto você alimenta eles. Né? Veio alguma lembrança, veio alguma dor, de preferência busque uma forma de trabalhar isso, né? Seja em terapia, seja de alguma forma para você poder até curar, né? Porque Plutão também fala muito da cura. Mas muito cuidado para não ficar com aquele pensamento intenso que, se estiver indo para a direção de te derrubar, ele derruba mesmo, porque é muito forte o Plutão. Mas a gente vai ter também a própria comunicação, né? Então também muita atenção que o poder da palavra vai estar muito forte. Principalmente na questão de até trazer um ferimento, porque ainda temos, como Marte é lento, ainda temos nessa lua cheia a oposição de Marte e Plutão. Né? Então ainda tem um climinha ali de conflito que pode estar de fundo, e aí a palavra muito intensa pode ferir intensamente da forma que ela for colocada. Mas como que a gente pode trabalhar essa energia no seu melhor? Né? É a gente fazer essa cura mental, essa transformação mental. Então, assim, o Plutão ele fala muito de transformação. E o Escorpião, aonde está a lua cheia, fala muito de transformação. É alquimia mesmo, né? O famoso transformar chumbo em ouro, todos os processos, como pode dizer, as etapas, né, do processo alquímico. E aqui a gente está falando daquele processo de destruição mesmo. Né? Então, pegar aquele pensamento que não é legal, aquele padrão mental que não é legal, por exemplo, um padrão mental negativo, pessimista, que só olha o lado ruim da vida. Né? Todas as tradições falam sobre isso, e a ciência fala muito sobre isso, a importância de a gente trabalhar a gratidão, o agradecimento. O que é a gratidão? Como que você trabalha a gratidão? Né? Isso vem da psicologia positiva e, claro, várias outras tradições falam. Você, pelo menos, 3 coisinhas, 5 coisinhas, você tem que lembrar, né? E falar, eu sou grato por isso, eu sou grato por isso, eu sou grato. E até escrever num papel. Né?
E isso comprovadamente, né, para quem gosta das comprovações científicas, baseada em evidência, aquela coisa toda, comprovadamente melhora todo o nosso estado de espírito. Por que, que isso melhora? Porque a gente começa a treinar o nosso cérebro para olhar para o positivo. O positivo e o negativo, a fluência e o desafio estão sempre aí. Né? A grande questão é onde está o nosso foco. A gente está olhando mais para a falta ou mais para o que está abundante na nossa vida. A gente está olhando mais para o difícil ou para o fácil. Essa é a questão. Então essa quadratura ela é muito especial até por quê? Porque ela acontece agora, né, nessa lua cheia. Aí a gente vai ter o Mercúrio passando por essa transformação. E Plutão fala muito do fogo, né, do calcinátil, de queimar. Né? Você pode inclusive aproveitar nessa lua cheia para quem gosta de pedras e para quem tem afinidade, usar a obsidiana, né? Aquela que traz a sombra à tona e destrói tudo. Né? Trabalha energia de Kali, né? Trabalha de Shiva, a gente pode trabalhar essa energia. Claro que se você não tiver obsidiana ou não tiver muito afim de trabalhar o caos da obsidiana, você pode trabalhar com quartzo fumê, né? Tem um aqui, ó, eu tô com aqui bonitinho, um quartzo fumê, uma ponta de quartzo fumê Morion e um palo santo que eu tinha acendido e deixado aqui em cima. Eu vou até acender um pouquinho aqui porque é muito bom, né? A energia. Agora o isqueiro não está aqui o isqueiro. Isso aqui é um dispositivo de limpeza energética espiritual maravilhoso, é uma tecnologia. Eu coloco aqui, acendo o Palo Santo. E aí a gente vai acendendo. Claro que eu gosto muito de passar aqui, né, no campo áurico, fazer aquela limpeza. E aí eu posso deixar onde aqui? Eu deixo ele aqui em cima do cristal e aí fica o cristal que já trabalha a limpeza e a fumaça do Palo Santo também para fazer toda essa limpeza energética. Então, esse Mercúrio em quadratura com Plutão pode representar uma grande limpeza de pensamentos, padrões de pensamento, perceber, novamente a gente tem que ter consciência, perceber. Será que você fica ao longo do dia pensando coisas ruins? Porque se você pensa coisas ruins, o que acontece? Você vai ativar emoções ruins. O pensamento gera um sentimento. E esse sentimento vai fazer o quê? Ele vai gerar uma química no seu corpo. E aí a química no seu corpo vai começar a alterar o seu corpo e vai se retroalimentar. Né? Pode gerar doença, pode gerar um monte de coisa. Então, perceber o padrão de pensamento e qual deles você fala, isso aqui eu não quero mais. Eu não quero mais ficar pensando na falta, ficar pensando no, sei lá, em coisas ruins, eu quero focar minha mente para o positivo. Começa com a questão da gratidão. Né? Lembra, a meditação é maravilhoso e esse exercício da gratidão. Todo dia tem aplicativos no celular que fazem isso, né? Você vai colocando ali as coisas pelas quais você agradece. Você pode fazer em papeizinhos e colocar num vidro, né? É uma ótima ferramenta também, uma tecnologia também muito boa para você. A hora que você estiver meio mal ali, né? Fala, pô, a vida não gosta de mim, tá tudo contra mim. Você olha para aquele vidro ali e pega uns 5 papeizinhos daquele e começa a lembrar por tudo que você pode ser grato ou grato. Isso é muito legal. E por que que esse momento é bem sincronicidade? Porque ele acontece então no dia exato da lua cheia, o Mercúrio faz quadratura com Plutão. Aí a gente vai ter o período que vai durar a lua cheia, aí vai vir lua minguante e depois a lua nova. Exatamente daqui a 15 dias, mais ou menos. E aí o que acontece? O Mercúrio vai levar esses mesmos 15 dias para chegar em Gêmeos, que é a sua casa, o seu lar. Então a gente pode dizer também que Mercúrio está passando por um fim de jornada. Ele vai recomeçar sua jornada pelo signo de Gêmeos, que é uma de suas casas. A outra casa é o Virgem, e o Gêmeos é uma das casas. Então Mercúrio em Gêmeos ele se fortalece muito. Né? Ele se fortalece muito. Quais são os dias e horários para que você costuma fazer lá? Eu sempre chego atrasado. Pois é, eu não tenho dia e horário ainda. Urano para mim é muito forte, eu não tenho ainda um dia e horário. O dia que eu tinha marcado mesmo para fazer live era segunda, né, de segunda de manhã para a live do resumão. Mas é meio caótico. O que eu recomendo, né? Entra lá no canal do Telegram que eu falo, né? Hoje vai ter live. E aí a gente consegue pelo menos ter essa visão de quando vai ser. Eu ainda tenho meio caótico assim, porque é o tempo que dá, né? Eu falei, será que eu faço a live agora ou não? Eu falei, vou fazer agora porque amanhã eu não vou conseguir, né? Então se eu não conseguir amanhã, aí passa, aí chega segunda-feira. Por isso que eu entrei hoje. Aproveitei que a Sullivan está dando aula numa sala aqui e eu estou fazendo live aqui. Né? Só que de qualquer forma eu fico tranquilo porque sempre fica gravado, então todo mundo pode, né, depois ouvir e assistir tudo tranquilamente. Mas olha só, essa sincronicidade que vai ser muito legal. O Mercúrio faz essa tensão
e ele vai caminhando junto com o tempo da lua cheia, minguante, e ele vai participar da lua nova de Gêmeos. A gente vai ter no dia 27 a lua nova no signo de Gêmeos, que é um signo regido por quem? Por Mercúrio. E Mercúrio vai estar aonde? Ele vai estar em Gêmeos. Então vai ser uma lua nova poderosíssima para a nossa mente, para a nossa comunicação. Então, olha que lindo, pessoal, olha só. Olha lá, acho massa se ser pega de surpresa pelas lives. Sou aquariana. Pois é, aquário é isso, o aquário é filho de Urano, né? Então, mudança, surpresa, é o raio que vai chegando aí. Mas é isso, né? Que eu vou encaixando as lives nos dias. Eu vou falar, eu tenho tanta coisa para falar que por mim eu fazia 2, 3 lives por dia, mas não tenho tempo e nem energia para fazer isso. Mas muito conteúdo que eu gostaria de estar conversando aqui, né? Mas aí eu falo, preciso conseguir, né, entregar o essencial. Por exemplo, essa lua cheia, eu acho legal todo mundo se preparar, porque olha isso. A gente tem essa possibilidade de fazer essa grande limpeza na mente, nos pensamentos. No dia 27, com a lua cheia em Gêmeos, a gente pode plantar sementes poderosíssimas de novos pensamentos, né? Pensar de forma diferente. E deixa eu só ver aqui uma coisa interessante. Essa lua nova de Gêmeos, deixa eu colocar aqui, ela vai acontecer com o Júpiter ainda em Gêmeos, né? Sou Capricórnio com Virgem, preciso anotar na minha agenda. Exatamente, eu entendo você, né? Eu tenho que fazer esse mix. Eu quero depois, acho que segunda-feira não foi talvez segunda-feira à tarde, eu vou ver depois pegar pelo menos uma live para ter o horário certinho marcado para todo mundo falar, pô, nesse horário eu quero, né, me programar para estar lá. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Olha só, pessoal, a astrologia é muito legal para a gente olhar para frente e já ter essa visão. Essa lua nova de Gêmeos ela vai acontecer com o Júpiter ainda em Gêmeos. Júpiter que é o planeta da expansão, do crescimento, da oportunidade, da boa sorte, assim por diante. Depois, a gente vai ter uma lua nova em Gêmeos com Júpiter participando só daqui a 12 anos. Por quê? Porque o Júpiter ele já vai sair de Gêmeos e vai entrar em Câncer. Quando ele entrar em Câncer, ele não volta mais para Gêmeos. Ele vai embora em Câncer e só volta para o signo de Gêmeos daqui a 12 anos. Então vai ser uma lua nova muito bonita, a de Gêmeos, tá? A de dia 27 de maio, vai cair uma terça-feira. Ela vai estar ali com aspectos com os 3 transpessoais, com o próprio Mercúrio, que é o regente, né, da lua nova, e o próprio Júpiter ainda no signo de Gêmeos, abençoando, né, esse momento. Vai acontecer no dia 27 de maio. Novamente, é uma oportunidade e outra coisa, né? É uma lua nova que já prepara a chegada de Urano em Gêmeos, porque Urano vai entrar em Gêmeos agora ao longo desse ano. Se eu não me engano, ali em junho. Em junho, o Urano já entra em Gêmeos, junho e julho. Então é como se fosse essa lua cheia, eu estou falando dessa lua cheia ainda, um momento de clareza, de olhar para os padrões de pensamento que não estão legal, que não estão ajudando a gente, né? Novamente, eu gosto muito de estudar a lei da atração, estudar um monte de coisa, porque é o que acontece, a nossa vibração. O pensamento ele gera uma vibração e a vibração atua atraindo coisas. Só que claro que não é tão simples, não é tão fácil, né? A gente fala, se fosse tão fácil assim, todo mundo já estava, né, vivendo uma outra vida. Mas saber disso e trabalhar em prol disso é o que a gente tem que fazer, né? Como que eu posso fazer para manter a minha energia o mais elevada possível, mesmo com os desafios que acontecem na vida, mesmo com o que está acontecendo no mundo, tudo isso para a gente manter um padrão de pensamento positivo que eleva a nossa vibração, eleva a nossa energia, melhora nossas emoções, nossa saúde e, claro, que a nossa vida vai melhorando como um todo. Então, essa lua nova de Gêmeos é uma oportunidade de plantar pensamentos totalmente diferentes, novos e positivos. Mas para isso, a gente passa por os próximos 15 dias de limpeza profunda, né? Outra ferramenta que você pode utilizar, uma outra prática que você pode utilizar, começar a perceber, talvez fazer um pequeno diário, mas essa luz já está me cegando aqui, meu Deus do céu, vou virar um pouquinho ela. Eu sou altamente sensível, então as coisas aqui me pegam fortemente. Você pode aproveitar e fazer um diário, alguma coisa assim. Novamente, tem aplicativo que faz isso, mas começar a perceber o seu padrão de pensamento. Quais são os pensamentos que mais vêm na sua mente, né? No caso do eixo Touro-Escorpião, pode ser pensamento de escassez, né? Da questão da preocupação financeira, né? Pensamentos com relação à morte, no caso do Escorpião, né?
com relação à sexualidade, aí dependendo de como é que está o seu relacionamento, pensamentos relacionados a isso, mas como é que está a qualidade desse pensamento. E novamente, lembrando disso, é só você, esse teste, não precisa nem, é 1 minuto que você fizer, você vai perceber. Se você ficar 1 minuto em concentração, visualizando, né, algo muito positivo na sua vida, você vai perceber o seu estado quando você terminar. O seu corpo, a sua química. Se você fizer isso, esse mesmo minuto, né, focando ali em algo muito negativo, você vai ver o seu corpo também responder a isso. Então, esse é um exemplo extremo, é algo que eu não gosto de pensar em fazer, porque imagina você realmente visualizar uma coisa muito horrível por 1 minuto com muita clareza. Né? Ninguém nem quer fazer isso. Mas se você fizer, você vai perceber o seu corpo ficando de uma forma muito complicada. É só perceber filmes que a gente assiste, por exemplo, às vezes um filme de terror, um filme muito triste, enfim, alguma coisa que você está ali naquela imersão no filme e o corpo, ele responde aquilo. Ou uma notícia que você recebe. Então, é só para lembrar que a nossa mente é muito poderosa e o tipo de pensamento que você tem, gerando ali os sentimentos, trabalha todo um laboratório alquímico no seu corpo. Então, perceber quais são os seus padrões de pensamento e qual que você percebe que, pô, isso aqui não é legal. Será que eu tenho que todo dia ficar preocupado com o dinheiro? Será que todo dia eu tenho que pensar que não vai dar certo? Ou será que todo dia eu tenho que pensar que eu não tenho merecimento? Aí você lembra disso e fala, como é que eu faço para trocar esse pensamento? E o pensamento ele tende a vir, né? Porque talvez seja uma programação, uma crença que vem lá de trás e está presente aí. Mas se você tiver algo para colocar no lugar, né? Vem um pensamento de escassez, pega ali um citrino, pega ali uma pirita, se conecta com a abundância, muda a frequência. Muda a frequência, que é a temática de Escorpião. É isso, pessoal. Outra coisa importante, né, do Mercúrio em quadratura com Plutão é que, novamente, a gente pode ter pensamentos muito intensos e transformadores e conversas também, né? Porque Mercúrio fala da comunicação. Então podemos ter conversas ali muito intensas e transformadoras. Eu já vi que estão me chamando aqui no WhatsApp, eu vou ter que sair daqui a pouco, então eu vou ficando por aqui. Como último recado, obviamente, olha no seu mapa, né, aonde essa lua cheia está caindo, porque tem ali o grau 22 de Touro e Escorpião. Né? Nesse grau ali é o ponto forte ali da lua cheia. Mas se você tiver alguma coisa perto do grau 20, 19, 18, né, ou mais para frente, também impacta bastante. E Aquário e Leão estão no jogo também. Então veja isso. De repente, ao longo da segunda-feira, porque isso vai vir antes, né, da conjunção de Sol e Urano, eu coloco ali nos stories também para a pessoa mandar um mapa e eu ver, né, onde vai cair essa lua cheia para dar. Olha a Fernanda falando, muito boa live. Meu aniversário vai ser dia 17 de maio, então você vai pegar, eu não sei, deixa eu só ver aqui se eu tenho o seu mapa aqui ainda, porque pode ser que caia um pouquinho antes, né? Mas se o seu aniversário cair no dia 17, você vai ter a conjunção de Sol e Urano para o ano inteiro. Olha só que interessante. Vamos ver. O seu aniversário, só para você saber, o momento exato, ele vai ser no dia 16. Dia 16 às 23 horas e 21 minutos. É o momento exato da conjunção, né, do Sol com o seu Sol. Mas sim, né, você vai pegar para esse ano a conjunção exatíssima ali de Sol e Urano. Muito forte. Aproveita esse momento, você vai pegar uma lua em Capricórnio, já te dizendo, né? Você vai pegar essa lua cheia em Capricórnio e o ano vai ser de Aquário. Né? O ano vai ser de Aquário. Ó, a Bruna falando, meu aniversário também é 17 de maio, que coincidência, sincronicidade doida, né? Então você também, né? É claro que depende aí, o ascendente vai depender do local, né, do seu mapa como um todo, mas você também vai pegar a lua em Capricórnio, vai pegar o Sol em conjunção com Urano. Aproveitem esse momento. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Como amanhã vai ser Dia das Mães, provavelmente eu não vou conseguir fazer a live do resumão da semana amanhã. Então, a live do resumão da semana será... essa está marcada. Para quem quer anotar na agenda, para quem quer marcar, essa vai estar marcada, vai ser segunda-feira. Tá? Eu só vou ver o horário direitinho, acho que vai ser 10 ou 11 horas. Eu vou ver direitinho, mas o resumão da semana vai ser. E só para dar o spoiler da semana, que eu já anotei aqui, né? Eu até pensei em fazer 2 lives em uma, mas vai ficar muita coisa. Olha só o que a gente tem para essa semana, né? Já falamos do Mercúrio em oposição quadratura com Plutão, Mercúrio em oposição a Lilith, mas a gente vai ter também o Sol falando bem com os nodos, o Sol em conjunção com Urano que a gente falou,
E no fim de semana, vamos tomar cuidado aí com a quadratura de Mercúrio e Marte, mas falaremos sobre isso na live do resumão. Um beijão, gratidão. Quem gostou dessa live, lembra, deixa seu comentário, seu like, compartilha com outras pessoas, compartilha no Stories e me marca. E se você estiver vendo em outra rede, lembra de vir aqui para o Instagram, você pode acompanhar a live ao vivo e acompanhar os stories e as caixinhas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.